Pare um instante, respire, aquieta seu coração. Está no ar nosso momento de devoção e luz. Episódio 13. Em 1954, Oprah Winfrey nasceu numa pequena cidade rural do Mississippi. Ela era filha de uma mãe adolescente solteira que foi abandonada pelo pai. Sua infância foi marcada por uma pobreza extrema, abuso, humilhação constante. Tudo na sua história apontava para um futuro de limitação, um futuro de sofrimento. Os vizinhos a viam como alguém marcado pelo fracasso. A comunidade a via como uma criança sem futuro. Mas Ofra recusou aceitar o seu destino. Ela orou, ela sonhou, ela trabalhou e não permitiu que as circunstâncias do seu nascimento definissem o seu futuro. Hoje, Ofra é uma das mulheres mais influentes do mundo, bilionária através da Harpo Production, uma das maiores filantropas da história. Ela transformou a pobreza e dor em poder, influência e generosidade. Essa é uma história de oração que muda destino. Não é sorte, não é ao acaso, é a história de uma mulher que recusou o seu destino. Ela clamou a Deus por algo maior. E essa história ecoa como a de um homem que viveu há 3.000 anos atrás. Esse homem se chamava Jabes. O homem que enfrentou o mesmo dilema de Ofra. Como mudar o destino quando as circunstâncias já parecem ter decidido o seu futuro? É aí que as duas histórias se encontram. Estamos durante a monarquia de Israel, provavelmente no reinado de Davi ou Salomão. O contexto é simples, mas profundo. Jabes era um homem cujo próprio nome carregava uma maldição. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de 9 a 10. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoe-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me daquelas coisas que podem me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Pare e observe o contexto. Jabes era o mais honrado de seus irmãos, mas o nome dele, Jabes, significa dor. Sua mãe escolheu esse nome porque deu à luz com sofrimento. Isso não era apenas um nome, era uma profecia para a vida de Jabes, era um destino, era uma maldição escrita na própria identidade dele. Na cultura hebraica, o nome carregava significado e propósito. Muitas vezes, profecia, o nome pode determinar o destino de uma pessoa. Jabes nasceu sob uma maldição. Seu nome proclamava sofrimento. Sua identidade estava ligada à dor. Mas havia algo extraordinário nele. Ele recusou aceitar o seu destino. Enquanto seus irmãos provavelmente aceitavam seus nomes e seus rumos, Jabes não aceitou. Ele fez algo revolucionário. Ele orou. A oração de Jabes é uma das mais poderosas da Bíblia. Não pela eloquência, mas pela audácia e pela especificidade que ele fez. Vamos observar o que ele pediu. Primeiro, ele pediu bênção abundante. Não uma bênção pequena. Jabes pediu generosidade a Deus. Segundo, dilatação de território. Ele pediu expansão de suas posses, de sua influência, de seu alcance. Ele não queria apenas sobreviver, ele queria prosperar. Terceiro, a mão de Deus sobre sua vida. Não uma bênção passiva, mas intervenção ativa, direta de Deus em sua vida. Quarto, livramento do mal. Proteção contra o sofrimento que o seu nome profetizava. Então veio a frase mais importante: para que eu não tenha dor. Jabes estava explicitamente rejeitando o destino que seu nome anunciava.
Ele estava dizendo: meu nome significa dor, mas eu não aceito isso. Eu clamo a Deus para me livrar dela. E vem a resposta mais simples e mais poderosa de toda a Bíblia. E Deus lhe concedeu o que pediu. Deus concedeu tudo o que Jabes pediu. Deus respondeu a oração. Deus mudou o destino. Deus transformou um homem cujo nome significava dor em um homem honrado e abençoado. A Bíblia diz que Jabes era mais honrado que seus irmãos, apesar do seu nome, apesar do nascimento sob maldição. Ele se tornou mais honrado que aqueles que nasceram sob nomes de bênção. Isso não foi ao acaso, foi resultado da oração. Foi resultado de uma recusa em aceitar o seu destino aparente. A história de Jabes nos coloca diante de um dilema profundo. Até que ponto o seu destino é determinado pelas circunstâncias do seu nascimento? E até que ponto você pode mudá-lo através de uma oração, através de ação? Jabes nasceu sob maldição, mas ele não aceitou. Ele orou, clamou a Deus, pediu algo maior e Deus respondeu. Isso nos ensina algo profundo. Deus não está preso ao destino, não está limitado pelas circunstâncias do nosso nascimento. Deus é um Deus que pode mudar nosso destino em resposta às nossas orações. Vamos pensar em algumas aplicações práticas para a nossa vida como cristão. Primeiro, recuse aceitar o destino que as circunstâncias parecem lhe impor. Você pode ter nascido na pobreza, uma família disfuncional, mas isso não determina o seu futuro. Não aceite passivamente a limitação. Ore, clame pela transformação. Segundo, seja específico em suas orações. Não peça apenas bênção, peça expansão, peça influência, peça a mão de Deus sobre as áreas concretas da sua vida, familiar, financeira. Terceiro, seja audacioso. Não tenha medo de pedir grande. Deus é generoso. Peça com confiança de um filho que lhe concede, que conhece a riqueza de pai. Quarto, entenda que seu nome não define o seu destino. Um passado de sofrimento, uma história de fracasso, isso não define o seu futuro. Você pode mudar a sua trajetória pela oração, pela fé. Quinto, clame pela presença ativa de Deus. Peça intervenção direta dele nos seus negócios, na sua saúde, na sua família. Sexto, rejeite explicitamente o sofrimento que parece ser o seu destino. Se é uma predisposição à dor na sua linhagem, rejeite isso em oração. Declare que você recusa esse destino. Sétimo, entenda que a oração é ação, não apenas expressão. Quando você ora, você move o mundo espiritual. Você invoca o poder de Deus para alterar a realidade física da tua vida. Oitavo, não deixe o pessimismo sobre o passado impedir o seu futuro. O passado de Jabes era de dor, mas ele olhou para frente. Não deixe as cicatrizes de ontem impedir as vitórias suas de amanhã. Nono, confie que Deus pode fazer mais do que as circunstâncias aparentes lhe oferecem. A fé é a convicção de que Deus é maior que o seu diagnóstico, maior que a crise, maior que os traumas de infância que você teve. E décimo, viva como alguém cujo destino foi mudado pela oração. Jabes tornou-se honrado. Viva com a dignidade de quem foi restaurado, não mais como vítima das circunstâncias, mas como herdeiro da promessa de Deus. A história de Jabes é uma história de oração que muda destino. Não é sorte, não é ao acaso. É a história de um homem que recusou aceitar as circunstâncias que pareciam lhe impor e clamou a Deus por algo maior. Ofra também deixou um legado extraordinário ao recusar o destino de pobreza e abuso. Jabes nos ensina que a vida não é sobre aceitar o estigma, é sobre clamar pela bênção. Como Jabes,
você também pode mudar o seu destino. Você pode recusar o seu sofrimento e pedir a Deus a transformação. Amém? Ótima semana.